10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que não fecha. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que Ora. igreja Que não fecha. igreja Que ora. que não fecha. Igreja que Deus me escolheu. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perder vida
98 do cantor cristão. Cantai a Cristo Salvador que tanto nos amou e para nossa salvação seu sangue derramou. Salvação, salvação que dimana no Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia, Jesus nosso Deus. Mirai o amor que é perenal, o amor do grande Deus, tão vasto, puro, tão veraz, perdoou os erros meus. Salvação, salvação que dimana no Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia, Jesus nosso Deus. Louvor a Cristo Redentor devemos entoar e dar a todos conhecer que Cristo os quer salvar. Salvação, salvação que dimana no Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia, Jesus nosso Deus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Eu gostaria, nesse momento, de ler uma palavra do Senhor. Amém? Antes da gente estar orando, a palavra de Deus em Tiago 1, 21 em diante diz: pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Amém, irmãos? Essa palavra, ela é uma palavra edificante, né? Porque a gente vê que muitas pessoas desse mundo buscam servir a Deus, querem servir a Deus, da sua maneira, do seu jeito. Mas a Bíblia nos chama a servir a Deus conforme a palavra, conforme a Bíblia nos indica. Amém? Que nós possamos refletir essa manhã, nesse dia. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te pedimos que o Senhor esteja com cada servo do Senhor espalhado sobre a terra, cada igreja, cada pastor, que o Senhor esteja, Senhor, abençoando para a honra e para a glória do Teu santo e bendito nome, Pai. Nós estamos agora, Senhor Deus querido, diante do Teu altar, Pai, clamando pela vida dos Teus servos, dos Teus filhos, dos nossos amados, da nossa igreja. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, visitando cada um, Pai, nas enfermidades, nas dificuldades, nas lutas, Pai amado, nas famílias, Pai,
Quando a gente ouve notícias, Pai Santo, no rádio, na televisão, dizendo que depois dessa pandemia muitos casais se divorciaram. É muito triste, Pai Santo e poderoso. Mas queremos clamar pela restauração, Pai amado. Queremos clamar porque Tu és o Deus, Pai, que restaura. Tu és o Deus forte e poderoso. O Senhor veio para fazer diferença em nossas vidas, meu Deus querido. Que o Senhor possa, Pai, visitar, Senhor Deus, cada membro da nossa igreja. Abençoa as pessoas que estão aflitas, Senhor Jesus querido, com enfermidades, Senhor Deus querido. Os servos da igreja que já têm idade, Senhor Deus querido, abençoa eles, Pai, nesta hora. Não é só eu que estou orando, não. A Tua igreja está orando, clamando ao Senhor, junto comigo, Pai. Tem misericórdia, Pai Santo e poderoso. Abençoa os Teus servos, Pai amado, que estão indo trabalhar, pegam um ônibus, pegam um trem, Pai. Que tem que se buscar o sustento para a sua casa, Pai amado, mesmo estando diante dessa pandemia, Senhor Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor visita com o Teu poder, com a Tua graça, Senhor Deus, cada servo do Senhor, que eu sei que tem orado, tem te buscado ao sair, Pai, e ao voltar tem agradecido, porque o Senhor tem sustentado. Tu és o nosso Deus, a nossa rocha, Tu és a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da tribulação, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, porque santo, santo, santo és Tu, ó Deus bendito. Sustenta, Pai, cada lar, cada casa, Pai, cada lugar, Senhor Jesus querido, cada servo do Senhor. Sustenta, Senhor querido, os Teus servos, Pai amado. Não vou falar os nomes para não esquecer, Pai, para não... Senhor, mas o Senhor sabe todos os Teus servos, Pai. Tu conheces cada membro da Tua igreja, cada um que entra ali por aquela porta, Pai. Que o Senhor venha com o Teu carinho, com o Teu amor, dar um abraço apertado em cada um. Que o Senhor venha colocar a mão sobre a cabeça deles, Pai. Que o Senhor possa sustentá-los, Pai, com a Tua mão poderosa, Senhor Jesus. Nós Te pedimos, os pequeninos, Pai, que estão em casa, sem escola. Oh, Deus amado, nunca imaginamos um momento como esse, mas eu sei que o Senhor já sabia e o Senhor tem planos para isso, e que possamos sair mais fortes, mais cheios do Teu poder, mais cheios da Tua graça, mais cheios, Senhor, da Tua misericórdia, Pai. Que possamos Te buscar em espírito e em verdade, Pai, como os lemos na Tua palavra nesse momento. Que possamos, ó Pai, nos integrar ao Teu Espírito Santo. Eles possam nos conduzir, meu Deus, para os Teus caminhos, ó Pai. Nós Te pedimos, Pai. Sustenta, Pai, sustenta a vida do pastor, sustenta a vida dos meninos da mídia, dos louvores, sustenta, Senhor Jesus, cada lugar da Tua igreja, cada departamento, Pai, as secretárias, cada um, Senhor, só vai sustentando, Pai. Nós Te pedimos e Te agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus bondoso, um Deus maravilhoso, que tem cuidado de nós, que tem olhado por nós, que faz valer a Tua palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: é meu Deus, é meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Oh, aleluia! Esse Deus Todo-Poderoso, Pai. Esse Deus, Pai, que nos livra do laço passarinheiro, da peste perniciosa, Senhor Deus. Que diz que nenhum mal chegará à nossa tenda, Senhor Jesus querido. Esse Deus poderoso, Pai. Oh, Senhor, que Deus, o Senhor pode, Pai. O Senhor fez, nós temos visto o Teu poder, Pai. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, Pai, receber a nossa gratidão e o nosso amor por Ti, Senhor Deus. Cada um de nós, Pai, temos muito que agradecer ao Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos. Amém, Senhor. Graça e a paz, queridos, amados, louvado seja Deus, porque através desse canal nós podemos compartilhar da palavra de Deus. Desta feita eu gostaria de estar conversando com os irmãos a respeito do tema poder. Isso mesmo,
poder. Eu quero ler para os irmãos dois textos, em Lucas 10, 19, Mateus 10, 1. Jesus disse: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mateus 10, 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Aleluia! Glória a Deus! Oh, Deus maravilhoso! Aleluia! Queridos, antes da existência desse mundo, a busca pelo poder já pairava nas regiões celestiais, perante o trono do Altíssimo. Sim, irmãos, um anjo de luz, aliás, seu nome Lúcifer, aquele que veio se tornar o diabo e Satanás, esse já aspirava, já pretendia o poder pertencente ao único Deus. Resultado? Foi deposto, foi lançado, caiu, e caiu feio. Você poderá acompanhar a história da narrativa sobre ele, em comparação com o rei, ali em Isaías capítulo 14, em Ezequiel capítulo 28, porque esse não é o tema do nosso sermão, falar sobre ele. Na esfera terrestre, ou seja, desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem, há uma busca desenfreada pelo poder. Mas que poder buscamos tanto? Que poder? E para que esse poder? Amados, o ser humano é viciado em poder. A ideia de exercer poder, domínio sobre outras pessoas é coisa sedutora. Por causa da sensação de poder, o ser humano passa por cima de outro ser humano. Mata, rouba, extorque, é corrupto, quebra princípios, mente, manipula, usa, oprime, tudo por causa do poder. A busca desenfreada pelo poder parece cegar as pessoas. Ao olharmos para a sociedade, vemos que alguns se tornaram verdadeiros monstros egoístas quando são contemplados e absorvidos pela fama, pelo dinheiro e pelo poder. Alguns se tornam até desumanos quando entram em contato com o poder. Em pesquisa feita no portal Guia-me, ali está uma palavra sobre isso de Nívia Soares. Amado, segundo o portal mundoeducação.ol, poder é uma palavra originada do latim e tem a mesma raiz que a palavra potência. Ambas remetem à capacidade de fazer algo, de empreender algo. E com o passar do tempo, poder também passou a significar a capacidade de impor, de mandar, de submeter os outros à própria vontade, podendo ser político, econômico, familiar, de persuasão. E esse elemento social acompanha a humanidade desde os seus primórdios. A fascinação com o poder rendeu muito boas teorias filosóficas, antropológicas, sociológicas, na tentativa de desvendar o que há de trás desse tal de poder. Por exemplo, o que é poder para a filosofia? Poder é potência,
Não é à toa que as duas palavras têm a mesma origem e praticamente o mesmo significado. A palavra poder denota a capacidade presente de fazer. Poder é força, capacidade e ao mesmo tempo autoridade. Trata-se da capacidade de imposição, de conquista pela força bruta, pelo convencimento. A capacidade de convencimento torna as pessoas poderosas, tanto pelo argumento como pelo charme carismático, apaixonante da pessoa usar esse tal de poder. Para o filósofo grego Aristóteles, o poder é um elemento natural que permeia as relações animais. Mas há um animal que transpassa o meio selvagem com o poder justamente por sua capacidade de falar, que é o ser humano. Assim dizia Aristóteles. Então, nesse sentido, o poder não é somente o ato de dominação pela força, mas um atributo que o ser humano leva consigo com um elemento chave para o entendimento das relações com outras pessoas. O filósofo e teórico político remanescentista Nicolau Maquiavel entendeu o poder como um principal elemento da política. A atitude política, na visão do pensador, deve visar a conquista e a manutenção do poder. Assim dizia Nicolau Maquiavel. Para o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, poder é uma força natural que impulsiona a vida, é a vontade de poder, não no sentido político de simples dominação, mas no sentido ontológico de querer viver, que faz com que todo o universo movimente-se. Karl Marx, filósofo, sociólogo, economista alemão, vê o poder como um jogo de dominação política existente na humanidade. Desde o seu princípio, por meio de embate entre classes diferentes, o que evidenciou com o desenvolvimento do capitalismo industrial. Amados, as teorias que explicam o poder de maneira mais próxima com a nossa sociedade parecem ser a de Norberto Bobbio. Norberto Bobbio foi um filósofo italiano e também Michel Foucault, filósofo francês. Para Bobbio, o poder é uma teia de relações entre elementos em diferentes posições na sociedade. Enquanto que para Michel Foucault, o poder é uma relação que se dá na contemporaneidade entre pessoas e instituições. A esse fenômeno, Foucault denominou microfísica do poder, pois ao contrário do que corria no antigo regime, o poder deixa de ser central e desenvolve-se na humanidade por meio das diversas relações. Karl Marx, ali pelo século XIX, entendeu o poder como uma relação de denominação econômica. O pensador via na história da humanidade uma relação material e contraditória, de maneira dialética, que sintetizava a vida e o desenvolvimento na luta entre diferentes camadas da população. Isso se evidenciou na Europa industrializada no seu tempo, que dividiu as pessoas em duas classes sociais: a burguesia, que eram os donos da produção, e o proletariado, os trabalhadores. A luta dessas duas classes mostrou o conflito de poder como uma relação essencialmente econômica. Já para o sociólogo alemão Max Weber, poder é a imposição da vontade de uma pessoa ou instituição sobre indivíduos. E essa imposição é direta, é deliberada e pode ter aceitação como força de ordem ou não. Para o sociólogo francês Pierre Bourdieu, o poder é compreendido em uma esfera social e coletiva permeada pelo que o pensador chamou de habitus. O habitus é um conjunto de valores, normas, regras, gostos, elementos culturais como religião, arte e etc. que moldam a sociedade, têm a capacidade de juntar e de separar as pessoas. Bourdieu, há um poder de trás de tudo isso, que faz com que as pessoas busquem consumir, gostar, adequar-se a certos elementos.
O poder é, na sociedade atual, classificado e entendido de diversas maneiras, amados. E de acordo com o modo como se vê, ele é exercido no meio que se encontra. Norberto Bobbio classificou o poder sobre 3 formas. Ele fala do poder econômico, exercido por quem possui a propriedade privada, quem tem terra, quem tem dinheiro, e esses bens exercem influência sobre aqueles que não possuem. O poder ideológico é exercido por quem pode criar e influenciar as massas com suas criações, seja no âmbito midiático, religioso. Geralmente, os autores desse tipo de poder trabalham para os atores dos outros 2 poderes, o político e o econômico. O poder político é exercido pelas instituições oficiais ligadas ao Estado. Pode ser legítimo quando visa a finalidade da vida pública, ou ilegítimo quando é usurpado para gerar uma situação de dominação simples de certas classes ou de certas pessoas. Amados, na nossa vivência, na nossa experiência, nós conseguimos ver poder em várias relações. Por exemplo, chefe de famílias e filhos, uma mãe ou um pai que chefia uma família e que exerce poder sobre os seus filhos. Durante muito tempo a nossa sociedade entendeu esse poder como poder patriarcal. No entanto, hoje percebemos que em muitos lares é uma mulher que exerce poder sobre os seus filhos. Poder entre patrão e empregado. Nessa relação temos uma força poderosa de poder emanada por quem detém a posse, o patrão, e sobre quem trabalha, o empregado. Professor e aluno. Professor é alguém que detém o poder pela posse do conhecimento. O aluno é aquele que é um aprendiz matriculado na escola e que tem menos força, portanto, menos poder nessa relação. O conhecimento é poder. Do mesmo modo que em nossa sociedade, diplomas, chancelas emitidas por instituições oficiais conferem a certas pessoas uma posição de poder. Governante e governado. No âmbito político, aquele que governa e os que são governados têm poderes distintos. E para solucionar o problema da falta de distribuição do poder na relação das democracias contemporâneas, deram aos governados a capacidade de escolher os seus governantes através do voto. Então, amados, após esse entendimento filosófico social, contextualizando essa busca desenfreada do homem pelo poder e o que significa esse poder para o homem, queremos lançar luz ao poder enunciado por Jesus na Bíblia, o qual o poder é dado aos discípulos para fins específicos e propositais. Amados, nós encontramos na Bíblia pelo menos 234 vezes a expressão poder. Eu cito aqui para você uma. Salmo 62, 11. Salmo 62, 11. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Aleluia, oh glória. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto. Ouvi isto o quê? Que o poder pertence a Deus. Salmos 62, 11. Há 2 termos usados na Bíblia que por vezes trazem certo embaraço. Existe a palavra autoridade, que é a palavra exousia no grego, que não é poder, mas é poderio, é força. E existe também a palavra dunamis, que já é a palavra dinamite, poder. Essas 2 expressões geralmente causam algum embaraço.
Com isso entendemos que Deus, o nosso Altíssimo, o Ser Supremo, eu quero afirmar isso para os irmãos, que o nosso Deus, o Ser Supremo, jamais recebe poder ou autoridade de quem quer que seja, porque Ele é a fonte de todo o poder e de autoridade. Daniel 4:35 diz assim: todos os habitantes da terra são como nada diante dele, e ele age segundo a sua própria vontade com relação ao exército dos céus, os habitantes da terra. Não há ninguém que possa detê-lo ou dizer-lhe o que fizeste. Então, se por um lado dunamis se refere ao poder, dinamite, a explosão que a palavra de Deus, o evangelho pode provocar na vida de uma pessoa, abrindo-lhe a porta para a verdadeira luz, causando-lhe mudança, arrependimento, transformação, resgate, salvação e vida com Jesus. Por outro lado, exousia, a palavra autoridade, é poder pertencente, tem dono, e este dono é o único Deus, Jeová, que pode ou não dar aos seus seguidores para fins e propósitos específicos, o qual o fez a nós como cristãos, como comissão, procuradores enviados por Ele para pregar, para curar, para expulsar, defender-nos das forças do mal e sermos operantes na vida das pessoas, tendo em vista a salvação como propósito principal. Quando Deus outorga, concede esse poder, como diz o texto, Ele deu poder aos seus discípulos. É para fins específicos e propósitos. Na Bíblia vemos vários exemplos do uso de poder. Adão e Eva, iludidos pela serpente, comeram do fruto que não deveriam comer, porque desejavam ser iguais a Deus. Gênesis 3. Neste caso, eles buscavam o poder de ser iguais a Deus. Veja aí, Davi tomou para si a mulher de Urias, adulterando, e posteriormente cometeu o homicídio, matando o seu esposo. Por um momento pensou que a monarquia lhe dava esse direito, ou que o poder de ser rei lhe daria o direito de fazer o que quisesse. Enganou-se. Simão, o mago, ofereceu dinheiro aos apóstolos para que lhe fosse dado o poder do Espírito Santo e assim pudesse continuar impressionando o povo. Buscou o poder para ter status perante o povo. Poderíamos continuar mostrando, irmãos, na Bíblia, exemplos do uso, ou do mau uso, do bom uso, da busca pelo poder. Mas o nosso foco nesse sermão sobre poder é o poder enunciado por Jesus e dado aos discípulos, e por conseguinte dado a nós, para fins específicos e propositais. Em relação ao uso do poder, dos casos que eu citei agora, Adão e Eva, Gênesis 3, Davi, 2 Samuel capítulo 11, e o Simão o mago, Atos 8, de 9 a 24. Então o nosso foco é olhar para esse poder que Jesus enunciou aqui no texto, tanto em Lucas 10 como em Mateus 10. E para compreender a dimensão desta colocação do evangelista, para entender o que é que realmente esse poder tem a ver, o evangelista João deixou registrado que todos que creem em Cristo recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. Nesse verso, o discípulo amado faz um adendo explicando que receber o Cristo é o mesmo que crer nele, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O apóstolo Paulo deixou registrado que o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Romanos 1,16.
Na carta aos Coríntios, ele também deixou registrado que Cristo é o poder de Deus, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24. Ora, Deus criou todas as coisas por intermédio de Cristo, ou seja, pela palavra do seu poder, de modo que Cristo é o poder de Deus. Colossenses 1, 16. Assim, todos os que creem, todos que recebem a Cristo, recebem esse poder de se tornarem filhos de Deus. Isso é possível àqueles que creem na palavra, porque a palavra é o poder do Evangelho. É essencial que haja quem pregue e que a mensagem seja a mesma anunciada por Jesus e pelos apóstolos. Como, pois, invocarão em quem não creram? E como crerão daquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, 14. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo foi ter com os crentes de Corinto, sua condição socioeconômica havia sido alterada drasticamente. Ele afirma que estava em fraqueza, em temor e receava muito. Todavia o poder de Deus era nele, sobre ele, de tal forma que o levava a resistir àquele momento de fragilidade. 1 Coríntios 2, de 2 a 4. O texto de Lucas 10, 19 nos fala que Jesus deu aos discípulos o poder. De que poder está falando o texto? Que poder que foi concedido aos discípulos? Quais os tipos de serpentes e escorpiões que eles poderiam calcar os pés? Jesus havia enviado 36 grupos com 2 pessoas de cada para alcançar as multidões. E ao voltarem da sua missão, emocionados com a autoridade com que tinham recebido sobre os espíritos malignos, os discípulos de Jesus não se continham de tanta alegria. Ao ver a alegria dos seus discípulos, Jesus faz uma advertência a eles e lhes diz: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Lucas 10, 18. Ou seja, aquele tipo de orgulho que eles estavam colocando para fora, foi o mesmo orgulho que levou o Satanás a cair. Então, tomem cuidado. Outra advertência do Senhor: mas não vos alegreis por vos sujeitarem os espíritos imundos, alegrai-vos antes porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Lucas 10, 20. E essa prerrogativa de calcar a antiga serpente com os pés não é dada aos discípulos, e sim a Jesus. E ele não passou aos seus seguidores tal prerrogativa. Antes é dito: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Romanos 16, 20. É Cristo, o príncipe da paz, que esmagará Satanás em breve debaixo dos vossos pés. É Ele que esmaga. Então o texto não diz que os cristãos receberam poder para pisar Satanás. Antes diz que é dado o poder para pisar víbora e escorpiões e vencer as forças do mal. Tal poder não diz de uma capacidade especial para pisar os animais peçonhentos que há na natureza. Jesus não autorizou os seus seguidores a sair deliberadamente procurando animais peçonhentos e pisar neles. Ao ler esse texto, Lucas 10, 19, muitos cristãos têm entendido que Cristo estava lhes ortogando, lhes dando autoridade para sobrepujar os demônios, e outros que Jesus concedeu poder imagináveis aos discípulos para efetuar toda sorte de sinais miraculosos. Mas então o que Jesus concedeu aos seus seguidores? Eles foram capacitados a pisar toda sorte de animais peçonhentos? Em função dessa bondade, os cristãos possuem poderes especiais de modo que nada se lhe pode lhe causar dano algum? E essas questões ficam embaranhando nas nossas mentes. Mas Jesus, antes de enviar os 70 discípulos às cidades ao redor de Jerusalém para evangelizá-la, Jesus fez um lamento sobre as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum.
e apresentou alguns parâmetros que nos possibilitam dimensionar a incredulidade dos habitantes daquela cidade judaica. Jesus demonstra que os milagres que foram realizados por ele em Corazim eram mais que suficientes para mudar a concepção dos habitantes daquelas cidades gentílicas de Tiro e de Sidom. Se os habitantes de Tiro e de Sidom tivessem visto os milagres de Jesus, se humilhariam e mudariam a concepção deles. Ao enviar os seus discípulos, Jesus conscientiza-os de que não havia diferença alguma entre ele e os seus discípulos com relação à missão que passariam a desempenhar. Caso os habitantes da cidade ouvissem os discípulos de Jesus, estariam ouvindo as palavras do próprio Cristo. De igual modo, caso rejeitassem os discípulos por causa da missão evangelística, estariam rejeitando também a missão do próprio Cristo. Lucas 10:16. E quem rejeita Cristo também rejeita o Pai. E o evangelista Lucas, no verso 17 do capítulo 10 de Lucas, diz assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. Foi quando Jesus disse em tom de aviso: eu via Satanás como um raio cair do céu. Ora, Satanás caiu por se envaidecer pela missão que lhe foi dada e deixou de considerar que a glória pertence a quem o comissionou. Os discípulos corriam o risco de se envaidecerem em função dos demônios lhes submeterem, e logo foram advertidos. O apóstolo Paulo também alerta quanto a este risco: não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. 1 Timóteo 3,6. Há uma grande diferença no poder que a humanidade busca desenfreadamente e o poder ortogado por Jesus. Toda a história filosófica narrada há pouco no conceito e busca pelo poder pelos homens, nada tem a ver com esse poder dado por Jesus. Geralmente as pessoas relacionam esta passagem: eis que vos dou o poder, só com a virtude de operar sinais, prodígios, maravilhas. Porém, antes de Jesus dizer tais palavras, no versículo 9, antes dos 70 saírem a campo, Jesus ordenou que os 70 curassem os enfermos que houvesse nas cidades e anunciasse a chegada do reino do céu. Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: é chegado a vós o reino dos céus. Lucas 10:19. Ora, se os discípulos receberam de fato o poder para curarem antes de partirem para a missão, segue-se que é concedido no versículo 19, não só diz da virtude de operar milagres e maravilhas, pois quando foram comissionados já estavam de posse dessa virtude. Vejam bem, não se trata de um poder novo, um novo poder. Trata-se do cuidado defensivo que Jesus está oferecendo aos seus discípulos, considerando a missão pela qual eles estavam sendo enviados. De igual modo, o revestimento do poder concedido no dia do Pentecostes não se refere à operação de sinais e milagres e prodígios, pois antes Jesus já havia dado esse poder aos seus discípulos para entrar na cidade, curar os enfermos e anunciarem a Cristo. Então essa passagem bíblica aponta para uma tendência natural do homem em atribuir ênfase maior aos sinais, deixando em segundo plano a mensagem da salvação, que é a obra realizada pelo Pai. Supervalorizam os sinais e milagres e prodígios e dons e esquecem que só há festa no céu quando um pecador se arrepende. Lucas 15:10. Aleluia! Amados, precisamos atentar para que serve o poder. Onde nos leva esse poder? O poder dado por Jesus não é algo para o seu bel prazer humano. Não é comparado a esse poder que o mundo busca em benefício próprio. O poder que Jesus concede é para suplantar toda a força do inimigo. E que força maligna é essa? Serpentes, escorpiões? É uma simbologia das heresias, dos falsos ensinos, dos males disseminados entre as pessoas que propagam a doutrina do engano, da mentira, do falso, do diabólico.
O poder que há no Evangelho serve de armadura para que o cristão possa combater nas regiões celestiais as hostes da maldade. Somente revestido de toda a armadura de Deus é possível resistir ao diabo. Creio haver uma disparidade entre o poder que muitos buscam com o poder que Jesus oferece. Creio haver outra disparidade entre a razão do poder obtido pelos homens e a razão do poder dado por Jesus. Não estamos falando que é o mesmo poder. O poder defensivo deixado claro por Jesus, para superar, para suplantar todos aqueles que destilam veneno com as suas línguas, de modo que são provenientes do próprio diabo, tendo por escudo a palavra de Deus. Nenhum dardo inimigo vai atingir o crente que está revestido da armadura, fortalecido na força do seu poder. Efésios 6,16. O Evangelho, o poder do Evangelho, torna os cristãos poderosos para admoestar e convencer os contradizentes. Diz o texto, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Tito 1, de 9 a 11. Amados, anunciar o Cristo é o poder concedido aos que creem. E curai os enfermos que nas cidades houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Lucas 10:19. É o poder que promove as obras que Jesus fez. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. João 14:12. Sabendo que a obra que Jesus veio realizar é a obra de Deus, é esta, que creais naquele que ele enviou. João 6:29. Aleluia. Os discípulos foram a igreja nos primórdios. Hoje nós somos a continuidade. Nós somos a igreja de Cristo, e tal qual os discípulos, nós também recebemos poder para curar, para realizar milagres. Mas este não é o centro do Evangelho. O Evangelho quer mais. O Evangelho quer o poder de Deus para a salvação. É possível o crente vencer reinos, praticar a justiça, alcançar promessas, fechar as bocas dos leões, apagar a força do fogo, escapar do fio da espada, da fraqueza tirar força, na batalha se esforçar, pôr em fugas os exércitos estranhos, receber pela ressurreição os seus mortos. Porém o mesmo Cristo torna possível ser torturado, não aceitar o seu livramento para alcançar melhor ressurreição, experimentar escárnios e açoites e até cadeias e prisões, ser apedrejado, cerrado, tentado, mortos ao fio da espada, andar vestidos de peles de ovelha e de cabra, desamparado, aflito e maltratado. Hebreus 11:33 a 40. Amados irmãos, é dado aos que creem poder para serem livres da peçonha de uma serpente, da peçonha de um escorpião, mas também é dado poder para suportar afrontas, açoites, passar uma vida na prisão por causa do Evangelho de Cristo, como foi o caso do apóstolo Paulo. Certamente Cristo estabeleceu que os seus servos realizarão maiores obras, trabalhos, ações, atos, pois a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Quem opera sinais e maravilhas está incluso nesta obra, porém não é este o objetivo central do Evangelho. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsar e curar de toda sorte de enfermidades e todo o mal. Mateus 10:1.
Percebam que o poder otorgado por Jesus não é apenas para o bem dos que o recebem. Por um lado, é um defensivo contra as forças do mal. Por outro lado, é operante, porque é para o bem dos outros. Visa fazer o bem e não a si, mas aos outros. Podemos destacar aqui um exemplo desse poder operante de Jesus na narrativa de Atos capítulo 3, no episódio onde Pedro e João estavam indo às orações no templo. Ali em Atos capítulo 3 é um exemplo claro desse poder operante, com aquela clássica resposta de Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, poder, isto te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Aleluia! Poder no nome de Jesus. Estamos finalizando, irmãos. No início discorremos sobre os homens e sua busca desenfreada pelo poder. Mas é um poder que quer controlar, que quer dominar, que quer subjugar, que quer sobrepor as pessoas, torná-las reféns, vítimas, governá-las, impor sobre elas, ditar, conduzir, ser muito, muito mais e ser chamados de empoderados. Mas quando nós entramos no conceito bíblico de poder, tanto em Lucas 10:19 como Mateus 10:1, nós começamos a ver que Jesus está falando de um poder diferente. O poder otorgado por Jesus aos seus discípulos destoa totalmente desse poder filosófico, político, econômico, mundano e muitas vezes diabólico. Vimos que o poder dado por Jesus é totalmente diferente daquilo que os homens buscam, porque vimos que Jesus se preocupou sim com a sua igreja, a conceder poder aos discípulos, mas não engrandecimento pessoal, mas naquele momento poder defensivo para os proteger, e por conseguinte vimos que Jesus concedeu poder operante para eles realizarem a obra e levarem as pessoas a contemplar o Salvador que é Jesus Cristo. Precisamos atentar para que serve o poder, onde nos leva o poder. O poder dado por Jesus não é algo para o bel prazer humano que dá status a pastores, a líderes. Não é esse o poder. Esse é o poder que o mundo dá. O poder que nós recebemos de Jesus é um poder que nos faz defender as nossas vidas das forças do mal, e ao mesmo tempo é um poder que nos oferece operação, realizar em nome de Jesus, cura, milagre, expulsar demônios, pregar o evangelho. Tudo isso o poder de Deus nos dá, mas a glória sempre será dele. O poder não nos pertence, é de Jesus. E na palavra de Pedro ao coxo, não temos ouro e nem prata, ou seja, nós não temos nada, mas há em nós um poder operante, que cura, que transforma, que imerge você numa nova vida, que salva, que liberta, e pelo nome do poder de Jesus, levanta e anda. Aleluia, glórias a Deus, porque esse poder é real, ele existe, ele está aqui agora, ele também pode fazer parte da sua vida. Creia e receba o poder no nome de Jesus. E eu encerro com Colossenses capítulo 1, versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Amados, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos ajude a viver debaixo desse poder que pertence a Jesus e que Ele nos dá com fins e propósitos específicos, principalmente para louvor e para a glória do seu bendito nome. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do meu amado, da minha amada, que pôde ficar conosco, compartilhando desse culto. Até uma próxima. Um forte abraço em Cristo. Amém.